Querido Deus, nós estamos agradecidos mais uma vez por termos ainda a oportunidade de ter a Tua palavra para nós abrirmos e ver o que o Senhor quer de cada um de nós. Esteja abençoando a Sua palavra nesse dia, nesse momento que vamos falar contigo através da Tua palavra. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Não é problema que vocês estão. Bom, irmãos, eu tenho aqui para falar com vocês até às 11h10, eu pretendo terminar às 11h10. Nós sempre agimos pela fé e nós trabalhamos para Deus. Nós agimos pela fé por quê? Porque às vezes a gente não está em grande número. E sabe do que eu lembro? Eu lembro quando houve uma guerra e uma pessoa chamou muitas outras pessoas para guerrear. Esse homem era judeu, ele convidou muitas pessoas para guerrear, mas chegando lá, Deus disse para ele: é muita gente, eles vão pensar que eles ganharam a guerra por causa deles, mas vocês vão vencer a guerra por minha causa, eu vou estar na frente da guerra para vocês. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Foi feito um teste, muitas pessoas rodaram o teste, muitas foram embora porque quiseram, e no final ficou muito poucas pessoas para guerrear contra muitas outras pessoas. E Deus venceu a guerra para eles. E hoje nós temos aí um trabalho a fazer. Nós não estamos com a guerra completa, mas eu tenho certeza que ao nós irmos aqui para o trabalho de hoje, que é bem simples, bem perto, nós vamos encontrar aí várias duplas que vão fazer esse trabalho. Irmãos, vamos entrar para a palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus. Abra a sua Bíblia em Mateus. Esse texto que eu vou dar para vocês também vai estar na tela. Se você tiver sem a Bíblia, você pode acompanhar na tela. Revista atualizada. Deixa eu só te passar. Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Para ficar o texto igual eu vou ler aqui. Então, olha só, irmãos. Eu tenho algo a dizer, porque nós leremos a passagem. Mas pode abrir lá em Mateus 12 que nós vamos ler lá. Eu trabalho por Jesus. Eu tenho certeza que o meu salário será o mesmo salário que você trabalha por Jesus também. Não importa o trabalho que você exerce. Para Jesus é assim. Quando você trabalha para Ele, não importa se eu vou cantar. Se eu estou cantando, estou trabalhando para Jesus por quê? Porque eu estou dando testemunho através da música. Se eu tenho um outro dom e vou fazer o meu trabalho para Deus, nem que seja para arrumar a casa de Deus, deixar perfeita para a adoração, eu também vou ter a minha trabalho que estou fazendo para Deus. E eu quero me referir lá quando um senhor chamou as pessoas para trabalharem no campo. Ele saiu bem cedinho e encontrou algumas pessoas e chamou: vem trabalhar no campo para mim. E eles aceitaram. E eles foram lá para fazer a colheita daquele homem. E quando eles chegaram lá, começaram a fazer a colheita, tudo bem. Tinham já acertado o seu salário com o patrão, tudo bem. Mas o patrão olhou eles trabalhando e percebeu que não ia terminar só com aquelas pessoas. Então ele saiu buscar mais trabalhadores. E como era de costume, ele foi até a praça naquela cidade, onde tinha algumas pessoas lá. Não sei se tinha trabalho para todo mundo naquela época, mas tinha algumas pessoas na praça lá sem trabalho. Então ele chegou e fez a proposta: vocês querem trabalhar para mim? Isso já era por volta de quase meio-dia. Lembra que uns começaram às 7 da manhã a trabalhar e uns agora meio-dia. E aí vieram apenas pessoas que meio-dia. Qual que é o salário que eles combinaram com o patrão? O mesmo salário ele ofereceu para aquelas pessoas de manhã, também ofereceu para aquelas na hora do almoço. Mas eles foram trabalhando mais então pessoas. Quando chegou um certo horário da tarde, faltando talvez umas 2 horas, ele percebeu que não ia terminar a colheita e ele estava terminando aquele dia. Ele então voltou até a praça e convidou mais alguns que estavam lá que vieram também trabalhar. Sabe o que aconteceu? A gente sabe que todos receberam o mesmo salário, que todos trabalharam. Alguns acharam injusto, né? Os que começaram cedo não tinham que ganhar mais do que aqueles que começaram lá no finalzinho? Tinha. Mas no reino de Deus, irmãos, essa que é a graça de Deus. No reino de Deus, todo aquele que trabalha por Deus vai receber o mesmo salário que a vida. Eu espero receber esse salário para mim. E espero que pessoas que ainda nem conhecem a Deus, que ainda vão conhecer, que vão ainda se entregar para Deus, não tem problema, podem ser o mesmo salário que eu vou receber. Que é a vida eterna que eu quero ao menos para todos que estão aqui e para as pessoas que não estão aqui, que ainda vão aceitar esse convite.
Amém? Vamos ler o verso Mateus 12, 30 até o 32. Esse verso fala alguma coisa importante que tem a ver com você e comigo. Eu já vi alguns vídeos de pessoas que estavam. Você já deve ter visto um vídeo quando a pessoa estava lendo e fez um grande monte para levantar as coisas. E quando estava tudo certinho para as coisas, olhou aquele monte, chegou e instalou tudo. Será que aquela pessoa que teve todo aquele trabalho de juntar ficou contente com ele? Posso dizer para você? Não, né? Aí onde está salvo aí o. Diz assim: quem não é por mim é contra mim. Isso quem fala para esse novo bar. E quem comigo Esse não novo ajuda, adoradores. isso Não tem vai. um ridículo ali? Então, alguém por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém Quando eu assisti aqui, isso não lhe será perdoado, nem nesse mas mundo, cadê nem o no adorador? outro. O digno aqui. Isso aqui é gente bem, tem mais uma parte. Torne a árvore boa seu fruto, Ele era muito bem será bom. Ou torne a árvore mau seu fruto, e será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu digo para os irmãos que o que eu queria tirar dessa mensagem, e eu quero que você tire bem assim, ó. O que eu estou fazendo para Jesus? Eu estou aceitando Jesus. Eu estou aceitando o trabalho do Espírito Santo em minha vida. Eu estou dando crédito a Deus. Ou eu não estou dando crédito a Deus, não estou ouvindo o Espírito Santo. O que está acontecendo comigo? O que eu preciso fazer? Eu preciso orar. Me colocar na condição de uma pessoa que ama Deus. Essas contas tá aí já. Eu sou bem simples. Eu não sei se. Assim, não sei como vocês acham. Eu não vou lá numa folha de cultura e comendo um grande vaso. Minha esposa sabe disso. Eu sou tão simples que é até demais. E às vezes eu até brinco com isso. Eu cuido de flores que eu acho bonito na estrada dela. Às vezes a flor nem cheirosa não é. Vocês têm uma ideia. Mas é por causa que eu gosto que ela olha assim, ela não percebe os defeitos que tinha na flor. Interessa quem está doando a flor. Entende? É isso. Sabe? Para Deus, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Não adianta eu tentar dar para Deus algo tão maravilhoso, tão bonito, se Ele conhece a intenção do meu coração. Sabe? Eu preciso dar aquilo que eu tenho, mas que seja o melhor para oferecer. Sabe? E talvez você pense assim, mas eu não tenho nada para oferecer. Sempre tem alguma coisa para oferecer. É a mesma coisa que você dizer que não tem nenhum talento. Você pode fazer algo por Deus, para Jesus? Você pode. Mas primeiro você vai ter que se colocar nessa condição. Se alguém pedir algo para você negar, talvez você não esteja negando para aquela pessoa. Porque a pessoa em si, ela não tem que mandar nas outras. Jesus ele não mandou as pessoas. Ele fez um convite. E quando você aceita o convite, daí ele pode mandar. Porque daí você já falou com ele como Senhor da sua vida, não é verdade? Né? Então, se vocês me amam, guardem os mandamentos. Então, assim, primeiro precisa amar, para depois guardar. Deus não está falando diferente. Vamos a outro verso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Que é assim, Romanos 7. Abre Romanos 7. No Romanos 7 nós vamos ler do 18, versículo 18 até o 21. Esses 3 versos aqui. Romanos 7, 18 a 21. Sabe? É porque a gente tem uma luta individual. Eu tenho uma luta para vencer. Cada pessoa que está aqui presente tem uma luta para vencer. Um tem facilidade em alguma parte e o outro tem facilidade em outra parte. Porque aqui um ajuda o outro a superar as barreiras que tem. Então vamos ler esse verso. Diz assim, isso aqui é prova. Primeiro foi Jesus que falou. E quem comenta isso vale isso para você. Agora Paulo vai falar algo. E ele fala assim, porque eu sei que em mim, isso Paulo falando dele, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Talvez até eu queira fazer alguma coisa de bom. Mas não o realizar. Não o realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Você já passou, já teve um dilema assim? Você já teve a intenção de fazer uma coisa boa e no final não deu bom?
Né? Essa é uma parte que tem bastante a ver com a gente. Mas eu não quero isso para mim, como Paulo falava ali. Eu quero aquilo que tem a ver com Deus. O que eu preciso fazer então? Eu preciso pedir a ajuda de Deus para eu poder fazer aquilo que eu quero fazer, mas não consigo. E como que eu faço isso? Eu me ajoelho, eu peço para Deus. Se alguém convidar para fazer uma coisa, mesmo que eu não gosto, mas é para Deus, eu vou fazer. É como aquela história do Bulhão, não gostava de mamão, por causa da esposa, ele não precisava gostar de mamão, porque ele amava a esposa. E quando você faz alguma coisa para Deus, é a mesma coisa. Você pode não estar com vontade imensa de fazer aquele trabalho, ou aquela coisa que Deus pediu. Mas você ama Deus, e agora? Como foi mesmo? Olha, eu gosto, eu vou falar para você que esse dia eu falar de lavar a louça, eu ergui minha mão para lá nenhum, nem que gosta, mas eu não gosto. E quando queimar, não gosto muita escuridão. Mas se um dia mais precisar, eu vou lavar. Por quê? Porque eu amo ela, então eu preciso tentar fazer o que agradar ela. Não importa se ela vai gostar também. Não importa se eu vou fazer 100% certinho que não é para fazer. Mas é assim, olha só, é isso que Deus está falando para nós aqui também. Nós somos limitados, mas nós trabalhamos com um Deus que é ilimitado. Para ele não existe limite. Quando você é rejeitado por alguém, não é você que está sendo rejeitado por cada mensagem, mas aquela pessoa, infelizmente, vai estar rejeitando um convite que talvez demore para passar de novo, ou talvez nunca mais ela vai ter aquele convite. E nós estamos aqui para salvar as pessoas. E salvar as pessoas é a nossa missão. É uma missão que diz a respeito de como que eu amo a Deus. Falar que ama a Deus, falar que ama Jesus. Eu não sei se existem algumas pessoas que parecem que não amam mesmo, né? Mas a maioria fala que ama. Mas, infelizmente, não faz aquilo que agrada a Deus. Então, isso não é amor. Isso não é amor. Vamos aqui agora a um outro texto. Esse outro texto também de Paulo, ele está escrito alguma coisa para nos ajudar a ter uma confiança maior. Atos 8, acha lá Atos 8, o versinho é 26. E vamos discorrendo até a hora que precisar. Tá bom? Então, nós conhecemos essa história, mas é uma história que eu gosto de repetir pelo seguinte: Deus ele conta com as pessoas que estão disponíveis para fazer uma obra. Nem sempre Deus vai chamar alguém que não está fazendo nada. Né? E agora eu quero, antes de nós vermos aqui, eu quero lembrar que quando Elias tinha que passar o seu trabalho de ser profeta para Eliseu, por exemplo, ele poderia achar uma pessoa que não estava fazendo nada, né? Mas quando ele foi lá, o Eliseu estava ajudando o pai dele a fazer um lavrado lá. E ele chamou e ele deixou o lavrado para lá e foi. Né? Então, às vezes é isso. Nós estamos fazendo alguma coisa, Deus chama para fazer outra coisa, faça. Se é para Deus, faça. Né? Não vamos falar assim, mas eu já estou cheio de coisa para fazer. Deus chama aqueles que fazem. Entendeu? Diz assim lá: um anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial, Cândace, rainha do Etíope, o qual surpreendentemente superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. As pessoas costumavam vir a Jerusalém, e esse homem foi também. Acontece que quando ele estava voltando, eu vou contar a minha palavras, você pode comentar aí. Ele estava voltando e ele começou na sua carruagem a ler a Escritura. O que ele tinha? Naquele tempo não era uma Bíblia igual a nossa. Ele estava com um pergaminho lá, e era Isaías, ele estava lendo. E ele estava lendo e não estava entendendo. E aí Deus então achou o Felipe lá fazendo uma outra cidade e falou: deixa a sua obra aí, agora você vai para ali, aonde tem uma pessoa precisando de você. E essa história eu digo o seguinte: olha, muitas vezes tem uma pessoa aqui no bairro, em algum lugar, precisando de você. Não é outra pessoa, não é o vizinho dela, é você. A pessoa está precisando de você. E Deus quer que você chegue lá. Não importa se vai abordar 10 pessoas, 15 pessoas, não importa. Aqui nessa história, era uma pessoa só. Como que Deus ele coloca o valor das pessoas. Quem que estava nem aí com o homem que estava lá na carruagem? Mas Deus sabia que ele estava precisando, porque ele era fiel ali no seu coração, não queria saber. Então, ele se aproximou e falou para aquele homem, e no final você sabe que aquele homem falou assim: olha, eu quero me batizar.
E o Felipe, então, lá num certo lugar, achou uma água e batizou aquele homem. Essa é a história. A história é assim, ó, nós ficamos felizes quando alguém se batiza aqui. Quando nós vamos fazer a obra, nem sempre é tão fácil de você estar aqui só vendo alguém ali. Quando alguém está ali, é porque houve uma obra, houve um caminho, houve uma dificuldade, houve uma interferência, houve alguma coisa no caminho, mas aquela pessoa chegou até o canto. E todo mundo que se batizou já sabe. E quando a gente faz essa grande escolha, é difícil, porque quando você faz a escolha, o inimigo ele não quer que ninguém se converta. Ele quer que todo mundo continue do jeito que está, que a maioria se perda mesmo, e ainda faz mais, ele quer tirar até quem está dentro. Mas nós devemos orar a Deus, pedir o auxílio de Deus para não somente permanecer, mas também fazer algo que nos foi confiado, sabe? E quando Deus fala isso e nós dizemos sim para Deus, não importa o que aconteça. Alguém pode correr atrás de mim, alguém pode chamar a polícia, me prender, não tem problema, vou fazer o trabalho. O trabalho não é meu, é de Deus. Se Deus permitir que eu vá na cadeia, eu vou falar de Deus também, igual o Paulo fez. Certo? Então isso aqui, ó, é esse verso, e fala assim, o Espírito e o anjo, mandado por Deus, então ajudaram que Felipe chegasse a esse lugar e falasse e fizesse essa obra, perfeito. Agora, eu tenho mais 3 versos para nós lermos, para nós então sairmos do trabalho. Gálatas 2:20. Também Paulo falando algo muito interessante. Ele teve dificuldade, ele não desistiu, ele foi o maior pregador, mas por ser o maior, foi o que mais apanhou, foi o que mais foi preso, foi dado como morto. E nós não estamos nessa condição ainda, hoje nós temos liberdade para chegar e fazer. Então aqui, ó, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso que Paulo trabalhava, não estava nem aí. Por causa que ele fazia para Deus e não importava, Deus ia dirigir ele como dirigiu. E ficou um grande homem, um grande talento para a gente poder, com um pouquinho de força nossa e mais a força de Deus, concluir essa obra. Para aquele tempo tinha Paulo. E para hoje? Tem eu. Tem o João, tem a Mara, tem a Marcela, tem a Larval, tem a Gerson, tem o Gerson, tem o Jurandir. Todo mundo aqui está sendo contado. Todo mundo está sendo contado. Por quê? Porque nós temos um privilégio na mão e as pessoas que estão ali fora não têm. Não importa quanto eu sei, sabe? Importa quanto Deus quer me usar. E quando vocês colocam o nome de Deus, não tem como ele não te usar. Não tem como. E você já percebeu isso. Quando a gente fala, mas eu não quero sair hoje. Mas quando você sai e volta feliz. É como aquele verso que fala assim, você pode sair chorando e jogando a semente. Mas quando você vai colher, você vê aqueles cachos bonitos, dando frutos, você vai ficar muito feliz. E é isso que é o nosso privilégio de servir a Deus, né? Vamos ler mais um verso? No final, todos nós vamos poder falar igual Paulo falou. Eu fiz a obra, o antigo, o combate, né? Tem mais esse verso aqui de Paulo, 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. Eu espero falar todas as coisas, essas palavras, do jeito que está aí. E espero que você também consiga falar essas palavras. Você tem um privilégio de falar essas palavras. Paulo teve. Será que Paulo tinha uma garantia mais do que nós? Não. Paulo tinha a mesma esperança que nós. Então ele falou assim, combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja, tudo que ele tinha que fazer pela causa de Deus, ele fez. Ele sofreu, ele foi e fez. Agora ele tinha uma certeza. E nós podemos ter certeza não por causa de nós, por causa de Deus que fez por nós. Tá? Essa que é a nossa fé. Agora vamos ler o último verso que está lá em 2 Crônicas 30, 10 e 11. Agora está falando diretamente para nós. Para nós. Nós somos os mensageiros. Se nós não falarmos, outras pessoas vão falar. E será que nós vamos falar a verdade? Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns, lá da tribo de Aser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram para Jerusalém. Sabe o que é isso aqui? A reforma do rei Ezequias.
Ele estava fazendo uma grande reforma, tirando os deuses que não eram Deus e deixando o Deus verdadeiro. E as pessoas foram convidadas para uma coisa que nunca mais tinha acontecido, que era celebrar a Páscoa. E agora eles foram fazer esse convite. E as pessoas, alguns aceitaram, mas alguns não. Então, esse é o nosso trabalho. Uma mensagem hoje. Se a pessoa aceitar, muito bem. E se ela não aceitar, você não vai ser o culpado do sangue dela, porque cada um tem a sua escolha para fazer. Que Deus abençoe nós nessa manhã, que Deus dirija, e nós vamos orar agora para que esses livros aqui, não os livros, esse livro não precisa ser abençoado. Testemunho. Não precisa, já tem a bênção, porque aqui está a palavra de Deus. Olha, o que aconteceu e vai acontecer. Isso que nós vamos levar. E nós vamos fazer um trabalho bem rapidinho. Eu acredito que todo mundo já entregou no seu pedacinho e já pode ir embora. E eu quero que a bênção de Deus esteja comigo e com vocês também. Essa é a obra que nós temos. Nós não precisamos encher a igreja, tá, irmãos? Nós precisamos só trazer as pessoas que estão esperando para achar Jesus lá fora. E tem algumas esperando. Você vai encontrar algumas dessas. Então nós vamos orar. Querido Deus, nós estamos no mundo, nós sabemos que o mundo é mau, nós sabemos como que ele começou, o mal que veio e como que ele vai terminar. Mas tem muitas pessoas, Senhor, que não sabem. Esse livro aqui está dizendo o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. E nós, sabendo disso, não podemos ficar calados, nós devemos falar para as pessoas que isso vai acontecer, avisá-las, para que elas possam tomar a sua decisão. Esteja abençoando, Senhor, cada um de nós que somos as ferramentas que o Senhor vai usar nessa manhã para levar essa mensagem, que o Senhor possa nos ajudar a fazer. Por Jesus. Amém. Pode sentar-nos. Agora eu quero só